E aí, já parou para pensar em como uma máquina industrial pensa? Hoje a gente vai entrar na mente de uma peneira giratória inteligente para entender o que faz ela funcionar direitinho e, mais importante, o que impede ela de quebrar. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o problema, depois conhece a máquina, o ciclo automático dela, as regras de segurança e no final, claro, a gente coloca tudo isso à prova. Então, tudo começa com um problema do mundo real, né? E o nosso caso aqui não é diferente. Olha só a situação. Tem uma empresa, a Minersais, que precisa de um sistema novo para peneirar materiais. A questão é como fazer essa máquina ser eficiente, segura e inteligente? E o mais legal é que isso aqui não é só um exemplo teórico, não. É um desafio real usado pelo Senai para treinar os futuros engenheiros e técnicos que vão lidar com essas máquinas no dia a dia. Para a gente entender a lógica da máquina, primeiro a gente precisa conhecer as peças do quebra-cabeça. Ou seja, quais são os comandos e as ações que fazem tudo acontecer. A gente tem 3 botões básicos: Start, Stop e Reset. Parece simples, mas o pulo do gato está na diferença entre o Stop e o Reset, e como eles lidam com a memória da máquina. E o que a máquina faz, no fim das contas? 2 coisas, basicamente: girar para a direita ou girar para a esquerda. É isso. Toda a lógica complexa que a gente vai ver serve para controlar essas 2 ações. Beleza, agora vamos mergulhar no coração do sistema, o ciclo automático. O que essa peneira faz sozinha, sem ninguém precisar apertar nada? E por que ela fica mudando de direção? A resposta está aqui. Essa inversão não é à toa, é uma solução de engenharia muito esperta para evitar que o material fique preso e entupa tudo. Olha só o ciclo em ação. São 10 segundos girando para um lado, uma pausa e mais 10 segundos para o outro lado. Mas o detalhe mais importante mesmo está nessa pequena pausa no meio. E essa pausa de 3 segundos, por que ela existe? Isso aí é pura engenharia para proteger o equipamento. Esse tempinho garante que o motor pare completamente antes de inverter o giro. Sem isso, a força da inércia poderia danificar o motor com o tempo. É um detalhezinho que aumenta muito a vida útil da máquina. É aqui que a coisa fica mais legal. Como é que uma máquina com seu próprio ciclo reage quando um operador decide intervir? Então aqui está a grande diferença. O botão Stop é como se tivesse memória. Ele para, mas sabe o que estava fazendo. Quando volta, ele continua do ponto oposto. Já o Reset tem amnésia. Ele apaga tudo e força a máquina a começar do zero, sempre do mesmo jeito. Agora, vamos descobrir uma regra meio que escondida. Uma regra projetada para proteger a máquina do mau uso por parte de um operador. A programação já se antecipa a um problema. O que acontece se alguém, por algum motivo, ficar apertando o botão de reset várias e várias vezes? A lógica é bem clara. Se o botão de reset for pressionado mais de 3 vezes num período curto de 3 minutos, o sistema entende isso como um erro. E aí, como proteção, ele simplesmente bloqueia o botão de iniciar. Ok, a gente já viu a teoria. Agora, bora ver se essa lógica toda funciona na prática, passando pelos testes que o próprio desafio propõe. Primeiro teste, o botão Stop. Será que ele realmente tem aquela memória que a gente falou? E olha aí, funciona perfeitamente. A máquina começou no sentido horário, foi parada e, quando religada, ela continuou o ciclo na direção oposta, de forma inteligente. A memória funcionou certinho. Agora o teste oposto. Vamos ver a amnésia do botão Reset em ação. Exatamente como o programado. Não importa o que a máquina estava fazendo antes. Apertou o reset, ela esquece tudo e volta para a estaca zero, sempre começando no sentido horário. E agora, o teste final, que vai direto naquela lógica de proteção, aquele recurso anti-spam que a gente viu. E o resultado do teste confirma. Se alguém apertar o reset repetidamente, o sistema se protege e simplesmente trava o botão Start. É uma camada de segurança que a gente não vê, mas que é fundamental para a máquina não dar problema. Isso tudo faz a gente pensar, né? Uma máquina que parece simples, como uma peneira, na verdade tem uma lógica bem complexa de operação, de memória e até de autoproteção. Fica a pergunta: quanta engenhosidade invisível existe nas coisas que a gente usa todo santo dia?